capítulo 22. O tema desta mensagem de hoje é um ilustre convite. Um ilustre convite. É o tema da mensagem desta noite. Mateus 22, do versículo 1 ao 14, ainda em pé, em reverência à palavra de Deus. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Nós queremos dar um tempo maior para que possamos adorar a Deus. A Bíblia diz assim, todos acharam, quem achou, diga amém. Assim diz o Senhor. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-no e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidais para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentrou este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, as trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Queridos, como eu disse, o tema nessa mensagem é um ilustre convite. É lógico que dentro da hermenêutica, nós sabemos que isso aqui se trata daquilo que foi feito com Israel. E Israel então rejeitou os profetas,
rejeitou a lei, rejeitou o sacerdote, matando muito deles, e mataram também o filho, ilustrando realmente o que ia acontecer. Jesus estava ilustrando realmente o que ia acontecer, está se tratando de Israel, e por Israel ter rejeitado esta salvação, então a salvação se estendeu até nós, os gentios, e isso se trata, dentro da hermenêutica, seria isso. Mas eu quero compartilhar com você, trazendo para os dias de hoje, trazendo aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, num dia tão importante, numa noite tão especial, como a noite de ceia, que infelizmente muitas pessoas não têm dado a devida importância a essa ordenança que o Senhor nos deu. Querido, imagine você sendo um amigo de um filho de um grande chefe de estado, do prefeito de Piracicaba, do governador do estado, até mesmo do presidente da república. Imagine você que é um grande amigo dele e um dia ele vai casar, mas essa pessoa agora faz parte da alta sociedade, essa pessoa agora tem muitas pessoas ilustres ao seu lado, mas de repente chega à tua casa um convite para o casamento desse grande amigo, que você mesmo pensava que ele nem mais se lembrava de você. Veio esse convite de uma pessoa muito ilustre. Isso é um motivo de honra para qualquer um de nós, que assim fôssemos convidados. Então, de repente vem esse convite, um momento de honra. Quando você é convidado para uma festa deste naipe, quando você é convidado para uma festa badalada da alta sociedade, é o grande dia D para você. É o grande dia D. É algo de muita honra. É algo que você fala com muito orgulho. Eu fui convidado para a festa do fulano de tal. Queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós somos o convidado da maior festa que haverá de acontecer na história do universo, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a maior festa do universo, é onde vai ser retratada esta festa, mesmo sem as pessoas saber, porque isso se dará no arrebatamento da igreja, e os noticiários estarão anunciando por todas as vias de comunicação. Milhões e milhões de pessoas desapareceram, milhões e milhões de pessoas sumiram, mas na verdade é que nós que desaparecemos estaremos chegando ao grande banquete, à grande festa, chamado a bodas do Cordeiro, aonde subiremos ao pódio para receber a nossa coroa, não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível, que é os nossos galardões. Amém, queridos? Amém ou não amém? Quando você é convidado por uma festa dessa, você fica naquela expectativa, você não vê a hora que vai chegar, você não vê a hora de chegar naquela festa, você se preocupa com a roupa, você se preocupa como é que vai estar, porque afinal de contas, a festa é a festa do ano, é a festa da história, é a festa, é a maior festa já existente, aonde muitos famosos estarão lá, aonde você encontrará Abraão, Isaac, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, João, muitos famosos estarão nesta festa. Aleluia! Você é um convidado ilustre. Jesus nos convida, o convite ilustre foi nos dado a comparecer a esta festa. Quem quer ir lá, diga amém. Aleluia, eu também quero. É um convite ilustre, é um convite ilustre, mas isso se retrata que muitos desses que foram convidados, acabaram não indo naquela época. Como hoje, não é diferente de hoje. Hoje, quando você é convidado para uma festa, então vai lá um bilhetinho
junto do convite, favor confirmar a sua presença até o dia tal. Naquela época era a mesma coisa. Quando se mandava então um convite, então depois via confirmação. Então via confirmação se realmente você iria estar naquela festa. E quando veio o dia da confirmação, muitas pessoas se esquivaram, muitas pessoas não foram, disseram que não. E isso provocou uma revolta muito grande, porque essa pessoa famosa, essas pessoas não tinham nada a oferecer, porém ele se lembrou dessa pessoa, ele mandou o convite, ele se importou, mas ao contrário da honra que receberam, eles responderam com a desonra. Eles colocaram seus interesses à frente daquele momento específico. Isso foi uma desonra. Querido, quando você é convidado por alguém, é porque essa pessoa, toda vez que você é convidado para celebrar algo, seja um casamento, um aniversário, uma boda, seja o que for, se alguém está lhe convidando, é porque essa pessoa estima você, é porque você marcou momentos na vida dessa pessoa, é porque essa pessoa quer você num momento tão especial com ela, e você não ir sem um justo motivo, uma impossibilidade maior, na verdade é uma desonra. É uma desonra. Eu fico tão triste quando nós celebramos casamentos aqui na igreja, porque quando é aqui na igreja está aberto para todo mundo vir pelo menos na cerimônia, e é tão poucas pessoas que vêm, e eu entro em crise, porque eu falo assim, poxa vida, eu não estou conseguindo passar para o meu povo o conceito de família, o conceito de se alegrar com os que se alegram, o conceito de chorar com os que choram. Eu fico tão entristecido, porque eu amo todos como família. A minha função como pastor é desenvolver esse laço familiar, porque nós fazemos parte da mesma família de Cristo. Amém, queridos? E isso acaba sendo uma grande desonra por parte daquele que convidou. Isso passa a ser uma grande desonra por causa daquele que se importou com você, daquele que estendeu o convite até você, e assim é o Senhor Jesus. Jesus, ele manda o convite para aquelas pessoas, como eu disse, isso era para o povo de Israel, mas que se estende-se até nós nos dias de hoje. E Israel rejeitou os profetas, rejeitou os patriarcas, rejeitou a lei, e quando veio o próprio Filho, se você olhar em Mateus capítulo 21, essa é a terceira parábola falando sobre isso, porque a primeira parábola no capítulo 21 vai falar de dois filhos, aonde o pai pede para que faça algo, um diz prontamente que vai fazer e não faz, e o outro diz que não vai fazer, mas depois se arrepende e acaba fazendo. E então, a moral da história, que a obediência se dá em atitudes e não em palavra. Depois também vem uma segunda parábola, aonde um homem compra uma terra, e ele então constrói ali um tanque para amassar ali azeitona, e ele arrenda aquela terra, e quando chega no tempo da colheita, ele manda, dá um pouquinho de retorno para mim que abaixou aqui, então ele manda o seu servo ir pegar a parte que lhe cabe, e quando chega lá, eles ignoram os servos, e outros até bate, até mata. Então o seu senhor manda o próprio filho para ir buscar, mas acabam matando o próprio filho, e todos esses vão parar em lugar de sofrimento. E essa é a terceira parábola representando o reino dos céus. A ênfase que Jesus, é o próprio Jesus ministrando, abrindo os olhos não só do povo de Israel, mas também o nosso nos dias de hoje, acerca do reino dos céus. O Senhor nos deu
um grande, um ilustre convite para que nós venhamos estar presente a bodas. Mas eu e você temos que decidir, eu e você que temos que fazer a escolha. Jesus está dando bem-vindo à grande festa. Jesus está dando bem-vindo ao participar da ceia. Quando você participa da ceia do Senhor, você está assinando a confirmação da sua presença. Você está mandando a resposta que você aceita este convite. Você está garantindo a sua estadia nesta grande festa. Porém, você deixar de participar da ceia é como se você ignorasse o convite, é como se você não se importasse com o grande convite que o mestre fez para você estar no dia da festa, porque a ceia é um ato profético daquilo que acontecerá naquele grande dia. Queridos, a ceia do Senhor juntamente com o batismo nas águas é uma ordenança. A ceia do Senhor nós só deixamos de sentar se houver de fato uma força maior. Se tem um culto que deveríamos participar, é a ceia do Senhor. A ceia não é da igreja A, a ceia não é da igreja B, a ceia não é da igreja C, a ceia é do Senhor. Aonde quer que você esteja, se estiver servindo a ceia, você tem que participar, porque você está confirmando, você está falando para o mestre: eu aceito estar nesta festa, eu quero estar participando, eu quero garantir a minha presença, eu creio em tudo que o Senhor fez. Amém, queridos? Nós temos que ter esse entendimento para participar da ceia. Quando eu participo da ceia com entendimento, eu estou confirmando a minha presença nesta grande festa. Nós vamos ter alguns princípios. O primeiro é que servir a Deus é um grande privilégio. Olhe para o seu irmão e diga assim: servir a Deus é um grande privilégio, não uma obrigação. Cristianismo é por amor, meu irmão. Cristianismo, quando é feito por obrigação, é apenas uma religiosidade. E religiosidade é o esforço do homem chegar até a Deus. Mas cristianismo é o esforço de Deus em alcançar o homem. O véu se rasgou do alto para baixo. A salvação veio de cima. O homem não fez nada por merecer a salvação. Foi Deus querendo reconciliar-se com o homem que enviou o seu Filho aqui na cruz. Nós acabamos de cantar que foi pela cruz. Gentilmente, foi pela cruz que Ele nos atraiu. Queridos, é o amor de Deus em nos alcançar. O homem, por mais que se esforce, boas obras não nos leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim ninguém poderá chegar ao Pai. Somente através de Jesus eu posso ir ao Pai. Queridos, eu preciso primeiramente entender o amor de Deus por mim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não faz discriminação, Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo, Deus salvou o mundo, mas infelizmente nem todo mundo recebe essa salvação. Nem todo mundo recebe o amor de Deus.
E quando você não recebe o amor de Deus, quando você não compreende o amor de Deus por você, o tamanho da largura e da profundidade do amor de Deus, então você se torna como aquele filho que quer a aprovação do pai a qualquer custo e se esforça e fica fazendo, e fica fazendo, e fica fazendo para conseguir a aprovação do pai. Mas o fato é que o pai sempre vê aquilo que você não faz e não aquilo que você faz. Mas Deus é diferente. Deus te amou primeiro. Deus te amou, Deus te ama, Deus nos ama. É por amor, quando nós recebemos o amor de Deus, nós não queremos mais praticar boas obras para nos auto-justificar, mas sim, praticamos boas obras porque somos salvos, porque recebemos o amor, e então queremos retribuir o amor. Cristianismo sem amor é uma religião vazia. E eu quero te dizer que muito crente, grande parte dos crentes comete esse pecado de idolatria, porque idolatria não é somente se prostrar diante de uma imagem. Muitos crentes batem no peito e acham que a sua boa conduta é que levará ao céu. Mas eu quero te dizer, por mais boa conduta que nós tenhamos, o número de falhas são maiores. Não há boa conduta que façamos que justifique os nossos erros. Somente através de Jesus eu tenho a isenção de culpa. Amém, queridos? Mas quando eu reconheço isso, eu vou fazer boas obras, não para ser salvo, mas que através das boas obras as pessoas possam conhecer o amor de Deus por eles. O mesmo amor que me alcançou. Cristianismo não é uma obrigação, é um privilégio. Quando Deus te coloca numa posição, se sinta honrado. Ele confiou a você esse privilégio de manifestar a presença dEle aonde quer que você esteja. Quando Deus confia a você o dom de cantar, de tocar, o dom de pregar, o dom de liderar uma célula, o dom de discipular, o dom de ministrar as crianças no departamento infantil, querido, isso é um privilégio. É Deus te honrando e te dando o grande privilégio de participar da maior obra que já existe no universo, a construção, a edificação da igreja, e Ele deu esse privilégio para mim e para você. Quando você abre mão daquilo que Deus te colocou, você está desonrando o Senhor. No culto da virada, eu vou estar ministrando uma palavra que eu plagiei do Arão Xavier. Mas é lógico que a gente colocou muitas coisas, Deus tem falado muito comigo. O poder da honra. O poder da honra. Domingo que vem, vai estar aqui o pastor Marcos de Oliveira. Eu desafio você vir e você trazer mais uma pessoa com você. Muitos falam do pastor Marcos, mas eu aprendi o poder da honra. O poder da honra. Não somente reconhecer as fontes divinas que me abençoam e que me abençoaram, como honrá-lo. Não só reconhecer, como honrá-lo. E se tem uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, inclusive pela boca de todos eles, é essa questão de a gente honrá-los. Pastor Marcelo, pastor Marcos, pastor Rubinho, é o reconhecimento do que eles foram por mim. O poder da honra é que move o sobrenatural. 2014 para muitos foi um ano difícil, para mim realmente foi um ano de conquista. Para mim realmente foi um ano de conquista, e aonde Deus falou claramente comigo. E depois, através desses homens, um dos segredos de Deus estar nos abençoando é reconhecer as fontes que Deus usou para nos abençoar. O poder da honra.
Quando você recebe um convite e você menospreza esse convite, você está desonrando. Quando o Senhor te confia algo e você não se importa, e você faz relaxadamente, é uma desonra para o Senhor. É uma desonra. Queridos, veja o que diz aí, em Mateus 22, de 1 a 3, Jesus continuou a pregar-lhe, por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Por isso enviou os seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Participar de uma festa tão badalada é uma grande honra. Participar de um convite de Deus é uma grande honra. Participar de uma festa assim é um privilégio de poucos. Somente pessoas próximas e íntimas é que são convidadas. O Senhor quer você próximo a Ele. O Senhor quer ser seu íntimo. O Senhor quer que você seja o convidado ilustre desta noite. Se você aceita, dê uma poderosa salva de palmas. Oh, aleluia! Queridos, quando convidamos pessoas a celebrar conosco algo importante, estamos falando por atitude, o quanto a presença dessa pessoa nos faz bem. O Senhor te convida a fazer a confirmação desta festa, através de você participar da ceia, porque isso alegra o coração dele. Quando você deixa de participar da ceia, porque eu estou em pecado, você está em pecado e você deixa de participar, isso significa que você quer continuar no pecado. Porém eu te digo, arrependa-te do pecado, se disponha a ter uma vida diferente, participe da ceia e confirme a sua estadia nesta grande festa. Arrependa-te do pecado, decida-se a não pecar mais, não confiando na sua força, mas pedindo ao Espírito Santo nesta noite. Daqui a pouco nós vamos orar. Espírito Santo, me ajuda, me fortalece, para que eu venha me consertar nesta área. Me ajuda, Espírito Santo. Em mim mesmo eu não tenho força, mas quando eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vencerei. Queridos, na hora de sentar a ceia, quando você estiver com pão, olhe para a sua vida e fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Diga para o Senhor que o mês que vem você quer ser melhor do que hoje. Não rejeite Ele não participando da ceia. Quando você falta de um culto de ceia por um motivo banal, você não está dando importância ao que Jesus fez na cruz. Querido, não faça tal coisa, porque a esses pode provocar futuramente a grande ira no Senhor, e Ele quer você com Ele. A segunda coisa, Deus jamais violará a sua liberdade de escolha. Queridos, muitas pessoas começam a mistificar as coisas. Se este namorado não é para mim, tira de mim essa vontade. Para com isso. Deixa de transferir a responsabilidade. Ai, Senhor, se este emprego não é para mim. Para de ficar falando, se o gato miar, o cachorro latir, a porta bater, é Deus confirmando. Mas Gideão fez. Gideão era na época dos patriarcas, aonde o Espírito Santo não estava atuando de forma plena, aonde o Espírito Santo vinha em uma determinada pessoa para uma determinada função. Por isso usava-se Urim e Tumim. Mas quando veio a plenitude do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo
se entristece. Ele é uma pessoa, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Pare com isso, procure saber o que a palavra diz. Para de mistificar as coisas, para de andar por sinais, porque nos últimos dias apareceriam falsos profetas, fazendo sinais e maravilhas, para confundir, especialmente os que são salvos. A Bíblia fala que nós temos que ser direcionados pela palavra. Santifica na verdade, a minha palavra é a verdade. João 17, 17, Salmo 105, versículo 109, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Salmo 119, nós falando, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, é aquilo que dá segurança, é aquilo que traz clareza, é aquilo que faz eu andar em lugar seguro, é a palavra de Deus. Para de mistificar, para de querer forçar um sobrenatural, porque quando você anda na simplicidade, o sobrenatural acontecerá na sua vida. Deus não vai violar aquilo que Ele deu, que é o direito de escolha, mas nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Mateus 22, 5 diz, mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para o campo, outro para os seus negócios. É interessante nós notarmos que essas pessoas colocaram as suas causas pessoais acima das causas de Deus. Queridos, tome cuidado. É muito sutil isso na nossa vida. É muito sutil nós colocarmos os nossos interesses acima dos interesses de Deus. Essas pessoas deram bons e fortes argumentos. Se você ler lá no livro de Lucas, a parábola fala que um foi ver o gado, o outro casou, o outro foi. É os seus interesses, é os seus próprios interesses. Toma cuidado, querido. É aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque no mundo em que nós vivemos, é muito sorrateiro a gente colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Aquilo que nos agrada, aquilo que nós desejamos. E nós damos fortes argumentos. Eu preciso trabalhar porque senão eu não consigo saldar as minhas dívidas. Quando o Senhor disse que era para nós primeiro planejar as dívidas, então não precisaríamos trabalhar demasiadamente. Quando nós deveríamos viver dentro do nosso padrão. Amado. E aí a gente coloca os nossos interesses. Colocamos os nossos interesses na frente quando deixamos de devolver o dízimo, quando deixamos de dar a oferta, como não separamos a primícia para abençoar um irmão. Colocamos os nossos interesses na frente, quando não temos mais tempo para discipular, nem para ser discipulado. Colocamos os nossos interesses na frente, quando não temos mais tempo para participar de uma célula. Colocamos os nossos interesses na frente, quando já não temos mais tempo para os nossos filhos e nem para os nossos cônjuges. Colocamos os nossos interesses na frente, quando só pensamos no nosso próprio umbigo. Isso é muito sutil, mas a escolha é nossa, nós que vamos fazer a escolha. A terceira coisa que eu vejo nessa parábola, queridos, é que a festa já está preparada, quer você esteja ou não, quer você aceite ou não, o convite de estar nesta festa, a festa está preparada. Deus não tem plano B, Deus tem o plano. Deus não muda o seu plano, Deus muda os instrumentos. Lúcifer falhou no primeiro Éden, Deus tirou Lúcifer e colocou Adão. Adão falhou, Deus deu a igreja. Queridos, eu quero te dizer, Deus não muda o seu plano,
Deus muda os instrumentos. Quando é que você pode ter a sua coroa roubada? Apocalipse fala, guarda para que não roube a tua coroa. Como alguém pode roubar algo que é espiritual? Como alguém pode roubar algo que não é visível? Quando você deixa de fazer aquilo que Deus te confiou a fazer, então Deus tira você e coloca outro, porque a obra dele tem que continuar. Deus te deu um privilégio para fazer, você não quer, Deus coloca outro para fazer, mas a obra dele continua. Queridos, a bodas vai acontecer, a festa vai acontecer. Se você não quiser, se você disser não, ele tem enviado a igreja a ir pelas ruas, a ir pelo vale e a chamar todos, sejam bons e sejam maus, porque ele não vê obras, ele vê o coração disponível, ele vê o coração ensinável, e aquele que tem o coração ensinável, ele se propõe em dar novas vestes, e dar as vestes nupciais, para que ele possa ter legalidade nesta grande festa, que é a bodas do Cordeiro. Queridos, Israel rejeitou, e o Evangelho chegou até nós. Eu era um desses coxos, mancos, cegos. Eu era um desses que estava nos vales, eu era um desses que estava na escória da humanidade, eu era um desses, mas alguém disse não, e eu disse sim, e Deus colocou vestes novas, não pelos meus méritos, porque se tem alguém que reconhece que tudo aquilo que eu conquistei, principalmente este ano, não tem nada a ver comigo, sou eu. É apesar de mim, é apesar de mim. A festa vai acontecer, quer você esteja lá ou não, tudo já está pronto para as bodas do Cordeiro. E ele diz, dizei aos que foram convidados que preparei o meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos, já foram mortos, já está tudo preparado para a grande festa. E ele te convida, venha para esta festa, venha para esta festa. Aquele que quer ir, dê uma poderosa salva de palmas novamente. Aleluia. A quarta coisa que eu vejo nessa parábola é que quando valorizamos os nossos interesses acima das prioridades do reino, entramos num estágio de rebeldia. Versículo 6 de Mateus 22 diz, e outros ainda atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Queridos, quando nós estamos céticos em nossos interesses, em nossos próprios sofismas de pensamentos, quando nós estamos céticos à nossa lógica humana, nós certamente ficaremos incomodados com aqueles que vêm nos orientar pela palavra. O próprio Jesus diz assim, o mundo me odiou e também odiará vocês. Queridos, muitas pessoas nos rejeitarão por muitas vezes, por amor a gente querer orientar, mas eu quero lançar um desafio para a igreja, não desista. Se esses rejeitaram, existem outros que dirão sim ao seu convite, não desista. Muitas pessoas, por estarem céticas, elas entram num nível de rebeldia tão grande, elas já não param em lugar nenhum, elas não aceitam mais exortação, elas não aceitam discipulado, elas não aceitam o líder. Pastor Arão Xavier, ele fala de 3 tipos de pessoas, e eu achei muito interessante. A pessoa pobre de alma, aquela que só critica, aquela que não vê nada de bom. Se o louvor é cumprido,
é porque é muito comprido. Se o louvor é curto, é porque não tem unção. Se a bateria é bateria eletrônica, é porque não tem um tchan. Se a bateria é a outra normal, é acústica, é porque é muito alto. Se o pastor está de social, é porque parece um empresário. Se o pastor não está de social, é que tipo de pastor é esse? É aquela pessoa pobre de alma, ela critica. Ela critica o líder de célula, ela critica a célula, ela critica o cuscuz, ela critica. Se criticar o cuscuz, vai ver só. Né? Ela critica tudo. Ela critica tudo. É aquela pessoa pobre de alma. Ela critica o pai, ela critica a mãe. A minha mãe é linguaruda, o meu pai é quadrado. Ela critica tudo. O pai vai falar já. Não pode olhar. Até perguntar dói. Essa é a pessoa pobre de alma. Mas existe a pessoa rica. A pessoa rica de alma é aquela que reconhece o pai, vocês pulam de 15 e mostra de 5. Ela reconhece as fontes de bênção, ela reconhece a igreja, ela reconhece o líder de célula, ela reconhece o discipulador que abre mão do tempo dele para estar com outro. Ela reconhece. Essa é uma pessoa rica. Existe a pessoa que sai desse nível para o nível de honra. Essa terceira pessoa você vê no culto de virada que você vai saber. No culto da virada nós vamos falar sobre essa terceira pessoa. A pessoa que honra. Queridos, aprenda a valorizar. Aprenda a honrar as pessoas, a reconhecer pelo menos. Já está no nível de excelência quando você reconhece. Já está no nível de excelência. Aprenda isso, queridos. Outros ainda atacaram e maltrataram esse servo, porque não aceitaram o convite, porque discriminaram. Muitos são aqueles que rejeitam. A quinta, a escolha de hoje certamente resultará nas consequências do amanhã. Diga assim para o seu irmão ao seu lado: as escolhas que você fizer hoje afetará no dia de amanhã. Olha só, o rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhe a cidade. Quando Roma atacou fogo em Jerusalém, nos anos 70, essa profecia se cumpriu, né, para Israel, mas para os dias de hoje vem. Cuidado que as suas escolhas podem deixar você à mercê dos ataques. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai para fora as trevas, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dai a César o que é de César. Queridos, muitas vezes você acha que dizer não para o Senhor não vai afetar em nada a sua vida. A salvação não é por obras, mas todo homem salvo tem dentro dele um impulsionar a fazer boas obras. Se você está no comodismo, olhe para a sua vida. Algo está de errado. Porque quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Adão, Adão passou a ser um homem ativo. Ele passou a fazer coisas a serviço de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem em nós, quando o Espírito de Deus entra, é impossível a gente querer ficar no comodismo. Então, antes de se assentar à mesa, olhe para a sua vida. Quando não damos a devida atenção ao rei, isso é uma desonra. E as consequências virão. A equipe de louvor já pode vir. 6. A entrada no reino é pela graça e não pelo mérito. Mateus 22:10 diz: e assim os servos saíram pelas estradas
e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Queridos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Diga assim: o Senhor não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Queridos, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas a sua atitude faz toda a diferença. A salvação é pela graça, a entrada no reino é por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que você faz. Muitas vezes você acha que ao ser convidado e negar, você acha então que quem está perdendo é quem convidou. Eu quero lhe falar algo, meu irmão. Eu quero lhe falar algo. É você que está perdendo. Quando Deus te dá um dom, quando Deus te dá algo e você recusa trabalhar para Ele, é você que vai prestar conta. O que é que você fez com aquilo que Ele te confiou? Não é pelo seu mérito, é pela graça. Os músicos podem vir? A soberba e o orgulho faz com que sejamos lançados fora. Diz assim o versículo 11: entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados, que estava à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais, e indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai para fora as trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Queridos, naquela época, quando alguém era convidado para a festa, e ela não tinha condições de comprar a roupa nupcial, o rei então separava das suas roupas, o que era um privilégio, você usar a roupa de um rei, você usar a roupa de uma pessoa famosa. Quando você, quem gosta de futebol, ganha uma camisa de um jogador famoso, autografado, você sai exibindo, às vezes não deixa nem lavar, porque você quer mostrar para todo mundo que um dia você esteve com aquela pessoa famosa, que você ganhou algo direto daquela pessoa. O rei pegava das suas roupas para que aquelas pessoas que vieram a uma festa, que não tinha condições, pudessem usar. Mas um daqueles homens não aceitou a benfeitoria do rei, não aceitou a ajuda, a soberba. Se ele me quer na festa dele, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se ele me quer na festa dele, muitos nem foram, e eu aceitei o chamado, eu vou desse meu jeito.